Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a aula vai ter que ser eu aparecendo para poder explicar uma teoria para vocês. Então, nós vimos na aula passada sobre a questão da hipótese, né? Vimos também sobre o filósofo René Descartes, né? Que ele fala que o ato de imaginar nada mais é do que nós criarmos mentalmente, né? Um objeto na nossa mente. E aí, consequentemente, nós vimos a questão da hipótese, né? O que é hipótese? A hipótese é quando eu olho para alguma coisa e eu deduzo, eu imagino que aquilo possa ser aquilo que eu imaginei. Ou seja, eu olho para este objeto e eu deduzo que ele é uma tampinha de uma caneta, né? Isto é uma hipótese. Nós vimos na aula passada. Aí nós paremos na página 14, que vai falar a questão dos sonhos e realidade, né? Então, eu peguei aqui, ó, eu fiz um triângulo, tá? E nesse triângulo é para nós vermos aqui a questão da teoria de Freud, tá? Então, ele fala assim, é um filósofo que nós vimos um pouquinho quando ele fala sobre os sonhos e nós vamos continuar vendo nas aulas seguintes. Então, Freud fala assim, que o nosso cérebro é como se fosse um triângulo. Essa parte aqui de baixo, essa parte maior do nosso cérebro, é a parte dos nossos sonhos, onde está o nosso inconsciente. Vocês percebam que esta parte aqui, ela é bem maior em relação a esta daqui? Por quê? Porque essa parte menor aqui é a parte do nosso consciente, é a parte da nossa realidade. Então, Freud fala o quê? Que todos os nossos sonhos, tudo aquilo que nós pensamos, né, está armazenado aqui. Por isso que nos nossos sonhos, eles não têm limite, né? Às vezes a gente sonha assim, com lugares que nós nem imaginamos, né? Com pessoas que muitas vezes nós nem conhecemos. Mas por que isso daí? Porque no nosso inconsciente, né, nessa parte maior do nosso cérebro, nós armazenamos tudo aquilo que nós vemos. Então, muitas vezes um filme, né, a gente assiste um filme, às vezes uma propaganda, ou às vezes algum lugar que nós passamos assim muito rápido. Essas imagens, elas ficam todas armazenadas no nosso inconsciente. E o que acontece? Quando nós vamos dormir, né, o nosso inconsciente, voltando aqui, ó, essa parte aqui, ó, é como se fosse um freio que nós temos, ó, para nos frear entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. É como se fosse olha, para aqui para pensar. Então, só que quando nós estamos dormindo, esse freio, ele não funciona. Por quê? Você não consegue escolher os sonhos que você vai ter, né? Por que muitas vezes nós temos pesadelo? Se nós fôssemos escolher, nós não iríamos escolher ter pesadelos durante a noite, não é verdade? Então os nossos sonhos é como se fosse essa janelinha maior do nosso cérebro, onde nós não podemos escolher nada, né? Por quê? Eles estão armazenados aqui. No nosso dia a dia, o que nós temos? Nós temos essa parte aqui, ó, que é a nossa realidade. Então, essa parte do meio, esse freio que nós temos aqui, é para quê? Quando sai algum pensamento aqui do nosso inconsciente, antes dele chegar aqui na nossa realidade, nós paramos para pensar. Então, sabe quando eu falo assim, olha, eu devo ou não devo falar isso? Eu devo ou não devo fazer isto? Né? Essa perguntinha que nós temos dentro de nós está aqui, ó, no nosso pré-consciente, tá? Então, é assim que Freud mostra para nós como que funciona essas três fases do nosso cérebro, tá? O consciente, o pré-consciente e o inconsciente, tá? Inconsciente, todos os nossos sentimentos, nossos sonhos estão armazenados aqui, por isso que ele tem essa proporção, né, de tamanho e bem maior em relação à nossa realidade, tá? Aí, continuando lá na página 14, o texto fala assim, sonhos e realidade. Imagine só, se de repente você abrisse uma janelinha, né?
Abrisse uma janelinha lá do outro lado, você pudesse olhar para aquilo que você deseja, mas que você considera impossível. Isso acontece conosco, né? Ou algo que jamais existiu e aconteceu. Todas essas coisas estariam lá, do outro lado da janela, prontas para serem observadas, sentidas, pensadas. Imagine se você abrisse a janela dos sonhos. Pensou se você pudesse pegar aquela parte maior do seu cérebro? O que haveria do outro lado esperando pelo seu olhar? O que você sonharia? E aí? Eu falei para vocês, né? O filósofo Freud, ele fala que que de muito pensar, a gente acaba sonhando. Mas e se de repente você pudesse abrir essa janelinha e você colocar ali os seus sonhos? O que você sonharia? Aí continuando. Sonhar é como atravessar uma janela que se abre para um mundo diferente do que conhecemos. É algo que vai além do nosso mundo real. Um mundo imaginário, no qual o possível e o impossível se encontram. Olha, quando você é muito fã de um artista, muitas vezes você sonha com ele e você, na realidade, você nem o conhece. Por quê? Porque é o momento em que o mundo impossível se encontra com o mundo possível, né? Ou seja, o nosso inconsciente, né? Ele consegue fazer esse caminho. No mundo dos sonhos, tudo pode parecer tão real que ficamos na dúvida do lado de cá dessa janela. Quando nós estamos sonhando, tem hora que os nossos sonhos eles são tão reais que a gente se pergunta assim: será que eu sonhei ou será que aconteceu? Sabe quando te dá aquela dúvida? Será que foi um sonho ou foi uma realidade? Somente percebemos que estávamos sonhando no momento em que o sonho termina, né? E muitas vezes, de você ficar pensando muito naquilo, você consegue em outras noites, né, em outros momentos, sonhar novamente. E às vezes você consegue, assim, quando aquele sonho é tão forte, ele passa um tempo, às vezes na mesma noite, você consegue sonhar com ele novamente. Né? E aí vem uma pergunta, mas será que ele termina mesmo? Né? Então essa parte aí dos nossos sonhos, ele é muito intensa no nosso inconsciente, né? Por isso que o filósofo Freud, ele fala muito sobre isso, tá? E aí, continuando na página 15, vai falar assim, a arte dos olhares, tá? Tem uma imagem para vocês, ó, vou pegar minha apostila, ó, tem uma imagem, e aqui nessa imagem, olha só esse olhar, o que será que lembra esses pedacinhos aqui, ó, em volta, né? É um olhar cheio de sonhos, né? E nós podemos ver que ele está assim, ó, com vários pedacinhos de retalhos, conseguem perceber? Então, o que isso quer mostrar para nós? Nossos sonhos, eles são coloridos, né? Coloridos em que sentido? No sentido que nós temos muita imaginação, né? Então, por isso que ele é marcado aqui através desses pequenos retalhos. Então, o texto começa dizendo assim, ó, a arte é uma maneira de expressar o que vemos, imaginamos e pensamos. Como forma de expressão, ela se relaciona com a beleza, porque traz à mente o que antes não era visível, audível, sensível. Além disso, por meio da arte, sonhos se tornam possíveis, relações são exercitadas e pontes são construídas, ligando as diferentes formas de observar, sentir, pensar e conhecer. Então, os nossos sonhos, né? Nesse mundo da arte, o artista, ele consegue colocar para fora tudo aquilo que ele imagina, tudo aquilo que está no inconsciente dele, ele consegue trazer para esse mundo real, né? O artista, ele consegue fazer isso. Afinal, por meio da criação artística, podemos conhecer outras pessoas e culturas, outros pensamentos, olhares e outras sensações. Então, olha, quantas vezes
Nós não precisamos nem ir a um determinado lugar, mas só o fato de você conhecer um pouco da obra, conhecer um pouco da história, você consegue de uma certa forma virtual ou através hoje em dia nós temos aí, né, a internet que nos ajuda bastante, mas também através de uma paisagem, através de uma gravura do artista, você consegue conhecer muitas obras. E aí é uma forma dos nossos pensamentos irem muito além do nosso mundo real. Tratando-se de arte, muitos são os adjetivos e muitas são as inspirações. Então, se tratando de arte, algo pode ser agradável ou não, pode ser alegre ou triste, né? Uma arte, ela pode ser clara ou confusa. Quantas vezes a gente vê uma obra de arte e você fala, nossa, como que a pessoa teve condições de desenhar isto? Né? Mas, na verdade, o artista está mostrando o quê? Algo que está lá no inconsciente dele, lá no interior dele. Né? É a arte, é o dom que ele tem. Uma obra também pode ser maravilhosa, como pode ser esquisita. Né? A história da arte nos mostra que nem sempre os artistas pensaram e se expressaram de forma semelhante. Porque em cada tempo, em cada região, a arte é de todos, mas também é só do artista. Então, cada época tem a sua arte. Quando a gente vê assim os estilos, né, vamos falar de moda, né? Na época dos nossos avós, a moda era totalmente diferente do que nós temos hoje. A moda ela é passageira. Na época dos nossos pais, a moda também tinha o seu próprio estilo. Na época de vocês, a moda também tem um estilo próprio, né? Então, isso tudo é o quê? É a arte, né? É esse dom de criar, é esse dom de expressar aquilo que está lá no inconsciente e que o artista consegue expressar através de uma pintura, através de uma exposição, tá bom? E essa grande variedade que torna a arte tão especial, né? Além disso, ela não se esgota, pois durante toda a vida o ser humano continua desenvolvendo sua capacidade de criar, né? E o ser humano, um ser racional, ele é super, hiper, mega criativo, né? E aí, continuando, nós temos uma outra gravura aqui, olha só, que coisa interessante, né? Ó, na apostila de vocês, continuando aí, é uma obra do pintor russo, o Marc Chagall, e ele mostra aí, ó, uma janela aberta e olha quanta coisa que ele consegue ver nesta janela, né? Então, e ao mesmo tempo, olha quanta mistura de elementos que tem nesta janela, né? Olha só esse gato aqui, como que ele está representado, né? Olha só, o rosto humano com o corpo de um gato. E este personagem aqui, ó, deste ladinho, ó, este personagem aqui, um homem com duas cabeças. Olha só quanta mistura de imagens que nós temos aqui, né? Isso tudo para mostrar o quê? Essa janela que nós temos dentro de nós. Lembra logo no comecinho do apostila que nós vimos, vocês fizeram, né, uma janelinha? Por quê? Porque mostra essa janela que nós temos dentro de nós, tá? Então, continuando, vai falar assim, ó. Nessa obra do pintor russo Marc Chagall, vemos uma janela aberta que revela imagens surpreendentes. Você percebe alguma relação entre essa pintura e os sonhos? Lembra lá quando nós vimos o sonho, né? No sonho tudo pode acontecer. Tem alguma relação entre essa imagem e os sonhos, né? Pensa bem, no mundo real, essa imagem poderia estar desta forma? E nos sonhos, pode estar? Os elementos da obra o fazem pensar em quê? Quando você vê esses elementos aqui, ele te faz pensar em quê? Algum deles o faz lembrar
um dos seus próprios sonhos? Algum deles você consegue imaginar que você já sonhou ou que você já pensou? Converse com os seus colegas sobre essa questão. Não dá para conversar agora, né? Não é o momento, mas vai haver vários momentos, né? Então, ó, nós temos um espaço aqui, um espaço, e você vai colocar aqui, ó. Escreva uma palavra para representar o que você pensou ou sentiu observando esta obra, sobre ela e os sonhos. Então, ó, talvez esse espaço seja curto, tá? Mas eu vou disponibilizar uma página para vocês no Classroom e aí vocês vão colocar como que você consegue observar essa obra, né? Que nós temos aqui, como que você consegue observar essa obra fazendo uma relação entre o mundo real e o imaginário? O que poderia estar no mundo real e o que poderia estar no mundo imaginário, ok? Então, olha, tô com saudades de vocês, tá? Espero que vocês estejam bem, se cuidem, essa é a nossa primeira aulinha. Na próxima aula eu coloco mais uma atividade, ok? Se cuidem, tá? Beijos, vocês são muito importantes. Fiquem bem.